São exatamente 23 horas e 19 minutos no horário de Brasília. A Cristina, que prazer te rever. Olá, Evê, que prazer estar com você nessa noite linda, com todo o povo dessa TV incrível, em revista. Esse programa aqui tem sido tão informativo, tão útil, tão importante para todos nós. Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada e é um privilégio poder compartilhar com vocês um pouco da nossa história e da nossa luta em prol, né, das crianças, em prol da família. A gente ama as pessoas, sempre, nesses 32 anos, sempre lutamos contra o abuso infantil, sempre lutamos em favor do respeito, do amor, da paz, não é? E a gente ama o Brasil, e tudo isso que está acontecendo é algo assim que aperta o coração da gente, deixa a gente preocupado, porque milhões, milhões de pessoas têm sofrido com essa notícia do rol taxativo que foi aprovado, é uma coisa absurda, você não consegue acreditar que isso aconteceu, parece um pesadelo, e isso tem prejudicado muitas pessoas que dependem de tratamentos raros, caros, como câncer, autismo, por exemplo, que precisa de um tratamento contínuo para que a criança continue progredindo dia após dia. Então, são tratamentos caros. Eu tenho vários amigos que têm filhos autistas e a gente acompanha a luta diária das mães, dos pais e das crianças. Então, é algo assim muito triste, é lamentável. E você, Cristina, está demonstrando cada vez mais um engajamento nessas causas sociais, o que eu acho maravilhoso, porque é o papel do artista. E você, uma artista comprometida com o cristianismo, isso aí reverbera de uma forma maior ainda, né? Você tem uma vida íntegra, você tem uma vida dedicada, né, à palavra de fé, à palavra, né, em si, a palavra. Você tem a sua vida dedicada à palavra. E eu acho que isso é por demais importante. Você sabe que quando eu vi o seu primeiro vídeo, né, eu falei, não, acho que é o momento agora de eu levar a Cristina para estar falando a respeito. O que te levou a abraçar mais essa causa? Eu amo as crianças, eu amo as famílias e o interessante é que eu tenho sentido bater muito forte no meu coração o cuidado das crianças com espectro autista. Isso é algo que é uma paixão. Várias vezes que eu estou nas igrejas, por exemplo, é algo assim sem explicação, mas elas vêm na minha direção. Eu creio que as crianças sentem quando elas são amadas. E eu acredito assim que a gente esclarecendo, levantando o assunto, né, do autismo, por exemplo, como a gente deve conhecer e respeitar e abraçar o autista, que cada um é único, cada um de um jeitinho. E na escola da minha filha, na sala da minha filha, tem um amiguinho que também é autista. Então, conscientizando a sociedade da importância, porque eles são extremamente inteligentes. Só alguns têm uma dificuldade a ouvir um som muito alto, são mais sensíveis, outros gostam mais de abraços, outros não gostam tanto. Então, cada um é único. Então, isso é muito importante a gente saber respeitar e lutar contra todo esse preconceito. Inclusive, recentemente teve um assunto desagradável de uma é, é, influencer famosa que fez uma brincadeira muito sem graça quando viu o símbolo do autista, né, no estacionamento de um shopping em Goiânia, uma coisa assim muito desagradável, assim, demonstra imaturidade, demonstra falta de conhecimento, e infelizmente as pessoas às vezes quando veem uma criança, né, que o autista ele tem aquele tempo dele, tem um momento que ele quer ir para casa, todos nós temos o nosso limite, só que a gente não fala. E o autista é muito Sim. verdadeiro. Então, às vezes, as pessoas olham para os pais com um olhar crítico, como se estivesse julgando, né? E não sabe a luta diária que é. Muitas mães, então há muito preconceito ainda. É necessário que haja mais amor, que haja mais carinho, que a gente se coloque mais no lugar, né, dos pais, da criança,
né? Enfim, porque é preciso amar. Somos todos iguais, né? Aos olhos de Deus. E se a gente não tiver amor um pelo outro, né? Porque a gente e cada vez mais, né? Cada vez mais a gente conhece famílias que têm mais crianças e adultos que vão crescendo também, que precisam de amor, de carinho, de um sorriso, de uma posso ajudar de alguma forma? Como é que a gente pode servir? A gente vive para isso. A vida da gente é servir, Sim. senão não serve para viver, já diz um ditado. Então é algo assim, é um tema que eu estou apaixonada. Apaixonada, eu vejo histórias de muitas mães que têm desistido, mas eu quero dizer para você, não desista. Não desista de lutar, não desista. Nós ainda temos que acreditar que há uma saída para o nosso país. Não é? A gente tem que acreditar que há esperança para a vida. Como diz a canção que a gente canta, que vocês mostraram aqui, aguenta, né? Aguenta, tem socorro de Deus chegando para sua vida. Você já enfrentou coisas muito piores, então depois da Gente, olha que pandemia, essa coisa privilégio que a toda, a gente gente está anda muito tendo. sensível, Não, né? peraí, olha o privilégio que a gente está tendo de ouvir Cristina ao vivo cantar aqui para a gente. Você sabe que as pessoas estão mandando muitos elogios. Não tem um elogio que eu vi aqui agora, que é da Nilka de Paiva, e ela disse o seguinte: que a música é a linguagem dos anjos. E Cristina Mel é o rouxinol de Jesus. Ela sabe o quanto a missão dela é Ai, meu importante Deus. para o Senhor Jesus, as suas ovelhas que não têm voz, se defender através dela, se defender do mal. Cris, você é linda. Olha, esse são vários, né? Mas esse aqui Um eu achei tão beijo. bonito dessa Nilca, né? Que eu falei, Que eu não lindo. tenho o que dizer. Obrigada. Agora, Cristina, Obrigada a todos que estão participando. Participem mais. a gente tem, na verdade, várias páginas aqui, né? E eu vou andando na medida do possível pelas páginas para a gente poder estar acompanhando a todos que estão entrando. E eu estou vendo aqui que é sempre tudo muito positivo com relação a essa ação que foi sua, que foi do Marcos Bion, que foi de outros artistas que se Sim, posicionaram com relação a isso. Você tem feito um trabalho também muito intenso e muito legal. A gente já volta aqui no assunto, mas eu queria falar um pouquinho disso de você, porque você tem feito um trabalho muito legal nas suas redes sociais, o que te mostra mais humana, mais próxima das pessoas, né? Como humor, né? Você faz humor também. Como eu sou humorista, né? Meu berço é o teatro, né? Eu acho isso sensacional porque quebra aquela coisa pesada do cantor gospel. Eu acho que eu tenho aí para mostrar um que eu amei. Eu separei isso, eu falei assim, eu mandei para um monte de gente, eu mandei para um monte de gente. Mas eu achei tão legal, o Alex vai mostrar, o Alex Rangel, nosso diretor, vai estar mostrando aqui agora esse vídeo, que foi muito legal. Eu vi as Mel. pessoas que eu mandei, Mel, todas Mel. Que amando. nome bonito. Ai, obrigada. Mel combina comigo, sabe? Porque quem não me conhece pensa que eu sou um doce, quem já me conhece sabe o que é bom pra tosse. Você faz de você ai, mesmo ou você gente. tem quem te auxilia nisso? Gente, olha, eu acho que a vida é tão preciosa, é tão bom levar uma vida de uma forma leve, que a gente às vezes é muito duro com as pessoas, muito duro conosco mesmo, sabe? A gente se julga, se cobra muito. E não é bom viver assim, sabe? Porque a gente às vezes cria expectativas em cima de uma outra pessoa, quer que ela seja o que a gente acha que ela é, e, e ninguém muda ninguém, essa é a realidade. Né? Então, nossa vida é para ser vivida, vivida com graça, com gratidão, com alegria, com amor, com perdão. A gente precisa ser mais leve, gente, porque senão fica difícil de viver. Então, eu gosto de gente, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de estar, eu me sinto bem, eu gosto de conversar com as pessoas, estar junto. E sorrir é muito bom, torna a vida mais leve. A gente às vezes tem que rir de nós mesmos, dos furos que a gente dá, porque a gente não vai exigir que o outro seja. Não é verdade? Vai ter hora que a gente vai esquecer Sim. o nome, vai ter hora que a gente vai falar besteira. Isso faz parte da humanidade. E somos lindamente imperfeitos. E é isso que torna a vida surpreendente, não é? Engraçada. Eu acho que é assim, ser cristão é ser feliz. Eu acredito que é isso. Não é ser aquela pessoa carrancuda,
apontando o Sim. dedo. Nada disso. Chega, a gente tem que mudar essa imagem. Eu sempre conversei muito isso com o Magno Malta, né? Falei assim, que Magno sempre foi sambista, né? E a gente sempre falou a respeito disso. Olha, a Valdinete Moura está dizendo, nossa, Cristina, eu te ouvi agora você falar isso, e eu mesmo pensei hoje à tarde, vou desistir. Meu filho autista de 4 anos. E agora eu ouvi, ela colocou hashtag aguenta. Olha que legal isso, né? Que importância Aguenta, isso, porque o povo aguenta, brasileiro está muito sofrido. aguenta. Olha, o Anderson está dizendo, Cristina, faz muitos anos que você não veio a Salvador e tem que voltar aqui, por favor. E a gente está vendo, Tô com aliás, de outras saudade. cidades também, né? Pedindo que você vá nos lugares. Aí, se eu for falar tudo aqui, a gente para, né? Mas eu vejo, Cristina, hoje um Brasil sofrido, num ano de eleições, onde o povo brasileiro tem que parar para pensar, tem que meditar, tem que orar, pedir a Deus que ilumine a cabeça, para que ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Essa decisão do STJ foi para você um balde de água fria ou te deu mais motivação para lutar? Olha, eu posso dizer que foi as duas coisas, né? Primeiro a gente leva aquele soco na cara, né? Que a gente não acredita que daqueles que deveriam proteger a gente recebeu uma notícia como essa, mas ao mesmo tempo uma vontade muito grande de lutar para que as coisas melhorem e mudem. Agora é o momento das pessoas escolherem as pessoas certas, né? Tem gente que fala assim: eu não gosto de política, eu não quero saber de política, porque política não é de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: tudo na vida rege em torno de política, tá? A saúde, os transportes, a educação, as leis que regem a sociedade, tudo gira em torno disso. Então, você querer se omitir também é uma atitude política. Você é como se você dissesse que tudo aquilo que te incomoda pode permanecer do jeito que está. E não pode, sabe? A gente precisa ter essa consciência que a mulher precisa participar mais, que a família precisa se unir mais, que as pessoas precisam conversar e conhecer mais a história das pessoas que estão envolvidas, sabe? Quem vale a pena continuar, quem tem que sair, porque está tudo no poder de Deus e nas mãos daqueles que vão votar. As pessoas, nós temos que nos proteger, votarmos em pessoas que pensam como a gente, pessoas que têm uma visão, que se importa, que pode realmente fazer, que tem um histórico limpo, que você já conheça a história da pessoa. Então, tudo isso é muito importante para que a gente não tenha isso, sabe, que a gente consiga mudar essa história, a nossa história. Porque essas pessoas vão definir as leis que vão reger a nossa vida. Isso é algo muito sério. Como é que você vai se omitir diante daqueles que vão dizer o que é certo, o que é errado? Você que é mãe, você que tem filhos, né? Você que Sim. mora no Brasil, você está aqui, a gente está vivendo aqui. Então a gente tem que amar a nossa pátria, tem que lutar pelos nossos objetivos, né? E sonhos. Então, e o rol taxativo, para quem não sabe, de repente você ligou a televisão agora e está assim assistindo o programa, o rol taxativo é uma lista de exames, de cirurgias limitadas que só pode ser aquilo que o plano de saúde vai cobrir. Então, se a pessoa tem uma doença mais rara ou algum outro procedimento que não está dentro dessa tal lista, que é taxativa, né? Antes era explicativa, né? Você podia lutar por isso, agora está mais difícil porque a lei está aprovando tudo que os planos de saúde querem que seja dito, e a gente. Isso é muito, muito, muito difícil de entender. Então, por isso é que a gente tem que estar cada vez mais informado, cada vez mais envolvido, sem violência, tá, gente? Que a violência não existe. Inclusive, a política existe exatamente para você não ter que entrar na violência para resolver. Então, é isso que é muito importante: discutir, lutar, sonhar e fazer acontecer realmente com inteligência, com sabedoria, né? E procurar se informar mesmo. Isso é muito importante. Você vê algum futuro, alguma transformação? Aliás, o Roberto da Califórnia está perguntando isso também. Futuro para a saúde no Brasil?
Você acha que tem como realmente ser revisto isso ainda e tentar melhorar? Olha, eu tenho um irmão que é médico, tá? Eu tenho que acreditar que há uma esperança, senão eu vou desistir. Eu preciso acreditar que existem pessoas sérias ainda, que amam a nossa pátria, que se importam com as pessoas, que não estão olhando só para o seu próprio umbigo. Eu tenho que acreditar nisso, sabe? Nós não Uhum. podemos nos entregar e nem perder a esperança. Só não, a gente está vivo, então a gente tem que lutar no sentido assim de usar as armas que nós temos, que não precisa ser arma de fogo, nem violência, mas a inteligência, o voto, a discussão. Tem tantos podcasts aí. O seu programa é esse veículo incrível de debate, esse bate-papo onde a gente tenta abrir a mente e falar sobre tantos assuntos importantes como o de hoje. Então, eu acredito sim, eu acredito que é a saída. Acho que só não tem jeito para a morte. Aliás, até para a morte tem, né? Porque quem entrega a vida para Jesus tem vida eterna, quem tem um Sim. compromisso com Deus. Mas nós estamos no Brasil, nós cremos, nossa nação é poderosíssima no Senhor, ela é abençoada, cheia de pessoas capazes, inteligentes, profissionais incríveis. Então, a gente tem que acreditar assim. É o pulmão do mundo, né? O Brasil é riquíssimo em tudo, né? Em diversidade cultural, sotaques, climas, floresta, nossas montanhas. Nosso país é a coisa mais linda. É um país pacífico, é um país de gente calorosa, carinhosa, que ama, que recebe o visitante, os turistas com tanto carinho. Nosso povo é lindo, nossa pátria é maravilhosa. Então a gente tem mesmo é que acreditar que tem saída sim. Vamos sentar, vamos conversar e vamos continuar sonhando e realizando, eu creio. Eu também. Eu tenho uma confiança muito grande, até porque a gente tem que ter mesmo, né? A gente tem que acreditar, né? Porque senão vem a depressão, vem uma série de coisas que não vão resolver nada. A gente só leva a gente a ficar quieto, a nada acontecer realmente. Então, eu acho que você está certo. E você, então, que leva a palavra, você, mais do que ninguém, é a mostra disso. Você viu aquele depoimento daquela menina naquela hora, falando que ela, hoje à tarde, estava pensando que ela tem um filho de autista de 4 anos, ela estava pensando, vou desistir, entendeu? Vou desistir, essa frase é muito séria, eu vou desistir, que ela pode significar uma série de coisas, né? E aí, de repente, vem uma música e vem uma palavra e ela renova isso dentro dela, né? Olha que importante isso, né, Cristina? E eu acho que o brasileiro está precisando disso, está precisando muito disso, porque é muito sofrimento, ninguém ganha bem. Quer dizer, quando eu falo ninguém, eu estou falando da maioria do povo, né? Estou me Uhum, referindo à uhum. maioria do povo, né? Então, assim, eu acho que precisam de pessoas que ajam dessa forma, né, que se empenhem com isso, né? E você mesmo com seus compromissos profissionais, com seus compromissos com que você tem com a instituição, o Marcos Mion, que está na TV Globo, né? E a gente viu outras pessoas da área cultural, da área artística, se manifestando sem prisões, porque na hora que você fala para o povo, tem que ser para o povo, né, Cristina? Não interessa a quem que você está preso, né? Você está preso ninguém pode estar Uhum. preso a nada, né? A não ser a sua fé, né? Eu acho que a única prisão que vale é a da fé, que não é uma prisão, é uma libertação, não é? Com E certeza. Quero mandar um abraço para o Marcos Mion. É lindo o trabalho que ele tem feito. Eu quero dizer que eu estou com vocês. A gente está aí nessa luta, um estendendo a mão para o outro, um ajudando o outro, lutando contra a depressão. Que a gente não pode realmente se render, não pode desistir. Tem muitos pais desistindo de viver, né? Muitas mães que têm filhos autistas, que às vezes a família abandona, a própria família não dá um suporte, uma ajuda. E nem sempre ela pode trabalhar, porque tem que ter alguém, né? E é por isso que eu acho que o Estado tem que ajudar, a gente tem que estar junto mesmo, para tornar a vida mais leve e mais possível de se prosseguir, sabe? Eu acho que isso é muito importante. eu quero pedir a você que está assistindo que, se você está nas redes sociais, você compartilhe para que mais pessoas assistam o programa, você dê seu like, se inscreva nos canais das redes que vocês estão assistindo
e que você compartilhe através de suas redes esse programa que está sendo tão significativo, né? Eu vou agora, Cristina, receber aqui para estar com a gente também, né, esse advogado que ele é de uma competência incrível, ele sabe realmente tudo a respeito do assunto, ele é dedicado à área da saúde, pode nos esclarecer também esse posicionamento do STJ, né, que assustou e que está assustando tanta gente, né? Ele é advogado atuante no direito médico da saúde, né, há cerca de 15 anos, e ele é sócio do escritório Haddad e Haddad, filho de advogados, né? E ele atua para a categoria médica, para profissionais e empresas na área de saúde, especialidade em direito processual e civil pela PUC, direito empresarial pela FGV, e então eu vou estar recebendo aqui o Dr. Denis Baltadores, que vai estar com a gente também. E também vocês podem fazer suas perguntas, seus questionamentos, né, a respeito do assunto de hoje, porque ele é um especialista no assunto, né? Sabe exatamente como lidar com o assunto. Eu acho que ele está com problema de conexão, mas já está aí, doutor Denis. Muito prazer, muito obrigado pela sua presença, viu? Prazer é todo meu. Uma boa noite, Evê. Boa noite, Cristina. Agradeço o convite em participar também. Esse é um assunto que de muita relevância, né? Eu acho que a todo tempo aí no programa ficou bastante claro a relevância de nós discutirmos e desvendarmos algumas complicações e alguns mistérios desse assunto, porque nada mais eficaz do que a informação clara para que a gente possa tomar as melhores decisões. Quando o STJ, né, que a gente tem, no caso o STJ, que seria o sistema mais ligado ao legislativo, né? E a Suprema Corte, que seria uma defesa da Constituição. Não é isso, mais ou menos, para o povo entender, né? Mais popularmente? O STF, isso, o STF, ele é o responsável por guardar a Constituição Federal. O STJ, ele trata tudo aquilo que está abaixo da Constituição Federal. Então, todas as discussões que envolvam leis infraconstitucionais, normas infraconstitucionais, é de competência constitucional do STJ. Essa é uma das principais razões pelas quais essa questão do rol taxativo exemplificativo está em discussão no STJ. Possui um reflexo, logicamente, na Constituição Federal, até porque nós estamos falando de saúde, porém, tecnicamente, nesse caso, a competência é do STJ. Eu vi que a partir de 1988, né, houve, Cristina, digamos, essa definição de uma distinção entre um e outro, né? Mas a palavra final é deles. Por exemplo, se a Suprema Corte achar que isso está infringindo a Constituição, pode entrar em choque, pode contrapor ou não? Pode, EV. O STF, você, na verdade, acabou dando a resposta na própria pergunta. É o Supremo. E eu acho que é um termo quase autoexplicativo. O que é Supremo é máximo. Não há nada acima do Supremo. Então, em que pese nós estarmos falando de dois tribunais em Brasília, de últimas instâncias, STJ e STF, cada um com a sua competência, a lei máxima do nosso país é a Constituição Federal. Então, se a matéria, por algum, e certamente essa matéria vai chegar no STF em determinado momento, por algum mecanismo jurídico, não me cabe aqui explicar todos eles, até porque é uma imensidão, e, enfim, mas certamente essa matéria vai chegar no STF para ser apreciada à luz da Constituição Federal, e aí me parece que no Supremo Tribunal Federal nós teremos a discussão ainda desse assunto. Agora, Cristina, fica à vontade também para fazer suas considerações e perguntas se quiser. Eu queria fazer uma consideração. Por exemplo, a gente sabe que toda questão processual existe o recorrer. No caso, foi tomada essa decisão. Sindicatos ou associações ou instituições podem recorrer de alguma forma ou não? O assunto está encerrado, a não ser que a Suprema Corte resolva opinar. Olha, Evê, essa é uma pergunta, eu vou até brincar com a resposta, porque assim, é o que eu brinco, né? Todo estudante de direito que faz uma prova na faculdade, se ele responder
embargos de declaração e 24 horas, ele está respondendo a todas as dúvidas que podem tirar. O que quer dizer essa brincadeira? Sempre cabe recurso. Praticamente sempre cabe recurso. Tá? O nosso sistema processual ele é muito complexo, ele é muito aberto, e às vezes não um recurso, cabem outros tipos de ação para impugnar decisões, inclusive decisões transitadas em julgado, e da mesma forma não vou também entrar nas minúcias de todo esse sistema. O que eu posso concluir para vocês, aí também colocando a minha opinião profissional nessa história, é que no Brasil é quase impossível a gente dizer que uma decisão ela não é suscetível de nenhum tipo ainda de impugnação da justiça, tá? Então, eu acho que isso também é uma questão de conhecimento geral, inclusive de muita crítica, né? De certa forma, da complexidade, da fragilidade do nosso sistema processual, que passou por algumas reformas nos últimos anos, que melhorou bastante coisa, mas ainda, ao meu ver, nós temos um país com um sistema processual bastante complexo, moroso, longo. Então, não me parece correto concluir que essa questão ela está definida, inclusive no próprio STJ. É claro que todo processo ele acaba tendo um fim, né? Mas os temas eles podem ser revistos, outros recursos podem entrar, pode haver impugnação no STF, outras ações de inconstitucionalidade de artigos de lei, enfim. Então, nós temos realmente uma gama muito grande de mecanismos no nosso sistema processual que permite que essa matéria não acabe por aqui. A Valdinete está perguntando. Pois não, Cristina, pode falar. Oi, doutor. Quando se fala de saúde, a gente se preocupa muito com o tempo. Existem enfermidades que precisam ser tratadas o mais breve possível. E o fato dessa lei causar uma dificuldade maior é preocupante para o povo brasileiro, né? Às vezes a lei pode ser um pouco lenta e não há tempo a perder diante da saúde. O que já era difícil antes ficou pior, porque parece, né, que, ok, a gente pode lutar, mas e o tempo? Quantas pessoas, né, correm o risco de morrer nesse meio tempo, em que a resposta ainda não chegou, está chegando, e pode ser tarde demais, né? Por isso o desespero de milhares e milhares de famílias, né, de pais que precisam, que a pessoa que paga um plano de saúde tão caro, que é caro, nem todo mundo pode pagar, e os que pagam com sacrifício. Há uma sensação de insegurança, de abandono no coração das pessoas, sabe? Porque quando você paga um plano, você busca uma tranquilidade diante de um imprevisto que a vida possa nos surpreender, você ter um lugar para ir. E, de repente, você não sabe se você vai ter uma doença rara que não vai estar incluída, né, no rol taxativo. Então, acaba gerando uma ansiedade e um temor no coração das pessoas. Mas o fato de você nos transmitir que há possibilidade de lutar não é um ponto final, de uma certa forma nos alegra, mas a nossa preocupação é o tempo. Será que aquela pessoa vai ter tempo de esperar que seja julgado? É algo bem complicado, né, doutor? Cristina, assim, esse é um ponto, Evê, se você me permite, até que eu gostaria de tecer um comentário, que acho que da minha parte técnica é uma das mais importantes de todas. Claro, a gente entende a comoção que todo esse tema traz, a preocupação, principalmente pelas pessoas que estão na linha de frente dessa história e dependendo dessa decisão, né? Mas do ponto de vista técnico, a gente precisa entender uma coisa muito importante. A gente focou muito na questão, na verdade, em duas palavrinhas, rol taxativo, duas expressões, né? Rol taxativo e rol exemplificativo. Como se nós tivéssemos dois times, um deles ganhou e o jogo acabou. Talvez valha a pena a gente focar, talvez não, com certeza vale a gente focar nas exceções que essa decisão do STJ trouxe. Atentem-se que o julgamento do STJ ele não se resumiu ao rol taxativo e ponto. Ele disse, o rol é taxativo em regra, admitindo exceções. E nas exceções que o STJ coloca, ele não cria, na verdade, ele dá uma repaginada em exceções que já existem.
o rol por si só, ele sempre foi taxativo, ele nasceu como um rol taxativo. E a justiça, com o passar dos anos, foi flexibilizando esse raciocínio, porque a natureza da saúde suplementar, ela realmente exige uma certa flexibilidade. Não dá realmente para a gente ter uma lista fixa e se está dentro, ok, se não está, não vai cobrir de jeito nenhum. O STJ, ele admitiu isso, ele está dizendo que o rol tem exceções, e lá está bastante claro que, se ficar provado que não existe um procedimento no rol da ANS que seja eficaz e seguro para o tratamento daquele paciente, e este tratamento seja referendado pelas autoridades nacionais, logicamente tendo que ter autorização da Anvisa, até porque aí nós estamos falando uma questão de segurança do paciente, do controle sanitário. Mas ele basicamente ele ratifica e de certa forma repagina as exceções que já existem. Conclusão, para talvez ficar um pouquinho mais prático, né? Se em determinado momento uma doença rara, um paciente que precisa de um tratamento extremamente específico, o médico desse paciente não consegue vislumbrar no rol da ANS um tratamento, uma cirurgia, um exame, enfim, que seja eficaz e seguro para o paciente dele e recomendar um tratamento que está fora do rol, sim, esse tratamento ele pode ser deferido em liminar, em sentença, enfim, seja qual for o momento do processo, por um juiz de direito para que haja cobertura. O STJ está referendando isso. Então, é isso que eu acho muito importante a gente enfatizar, porque nós, como eu disse, claro, sem nenhuma intenção, mas talvez a comoção que o assunto trouxe acabou impedindo das pessoas aprofundarem um pouco mais, e também a complexidade, claro, sempre tem o juridiquês, né? Eu acho que é sempre um obstáculo para que a gente tenha um acesso amplo à informação jurídica. Mas, basicamente, é isso. Existe a exceção, então eu não acho que as pessoas devam considerar a questão de maneira tão simplória, em que se o rol é exemplificativo, o rol é taxativo. Bom, já que o rol é taxativo, eu nunca mais vou ter direito. Não, nós não precisamos esperar nenhuma nova decisão do STJ ou uma ação no STF. Individualmente, cada paciente que chegar nessa conclusão com o seu médico e conseguir, por meio do seu advogado, demonstrar isso na justiça, que, repito, não é uma novidade, isso não vai começar a acontecer a partir de agora, isso já é a estrutura da judicialização da saúde hoje em dia. Então, resumindo, me parece que o STJ, com essa decisão, ele criou alguns parâmetros que, de maneira reversa até o que a gente muito discute, muito ouve, pode até ajudar a criar alguns parâmetros de maior segurança para que a gente tenha pelo menos agora um pouco mais de critério para as pessoas buscarem os seus direitos, até para as operadoras de plano de saúde também terem algumas regras mais claras para poderem seguir, enfim. Então, é muito importante, na minha opinião, a gente tentar extrair também um lado que me parece ser bastante útil dessa decisão. Olha, doutor, eu não consigo ver assim, se eu me desculpe, mas eu entendo e compreendo tudo o que o senhor disse. É que eu não consigo ver assim, porque quando Cristina fala sobre o tempo, você que é pai, você que é mãe, e que tem aquele ente, o filho, ou um ente querido da família, você, naquele momento, sabe que você vai ter que buscar um advogado, que você vai ter que lutar com isso. Essas coisas não são baratas também, doutor. E aí você está lutando para ter algo que você tinha direito e ainda vai ter que gastar o que você não pode gastar. Olha, tem aqui uma pergunta que a Valdinete está fazendo, que é o seguinte, doutor, no caso de terapias ABA, meu filho autista não tem mais o direito após o rol taxativo? A terapia ABA, né, ela talvez vai ser um dos assuntos aí que eu acho de maior polêmica nessa questão do rol. É uma resposta que não tem uma resposta tão objetiva assim, sim ou não. Na minha opinião, e corroborando a colocação que eu fiz agora na pergunta anterior, se ficar demonstrado, sim, que o método ABA é o método adequado para aquela criança que tem aquele determinado diagnóstico, sim, essa terapia, ela precisa ser coberta pelo plano de saúde dentro dessa própria exceção do STJ. E, Evê, só uma colocação, eu concordo plenamente com o que você falou. O ideal, é claro que uma pessoa que paga plano de saúde
não quer se valer de custos a mais, né? Eu já passei pessoalmente por situações, inclusive antes, muitos anos atrás, antes até de eu me formar, que eu precisei me valer da justiça para ver algumas coberturas para familiares próximos, enfim. Eu sei melhor do que ninguém vivendo nessa área, eu compartilho dessa angústia, eu vejo essa angústia. O que eu estou só querendo explicar é que essa situação de ter que se valer de uma ação judicial não é uma novidade, né? Não foi a decisão do STJ que trouxe isso, isso é a realidade da nossa saúde suplementar há muitos e muitos anos no Brasil, e pior, é a realidade da saúde pública no Brasil, né? Porque nós temos, o SUS é um sistema fantástico, mas infelizmente a gente sabe que na prática tem muita deterioração, nós temos uma falta de estrutura muito grande. Então, o SUS também é objeto constante de judicialização. O SUS é gratuito, nós aprendemos isso, ele é universal, ele é gratuito. Ora, por que eu, cidadão brasileiro, então, preciso algumas vezes me valer de uma ação judicial contra o Estado para ter a minha saúde coberta? E veja, falo de saúde pública, a nossa polêmica aqui é saúde suplementar. Saúde suplementar hoje nós estamos falando mais ou menos, esse número ele oscila, mas só para arredondar, cerca de 45 milhões de brasileiros no nosso país que possuem plano de saúde. E o resto, né? Se nós pegarmos, arredondando também, 200 milhões, tirarmos 45 milhões, essas 155 milhões de pessoas, como que ficam? Elas estão na mesma situação, EV, porque se de um lado nós temos o rol taxativo da ANS hoje decidido pelo STJ, no SUS nós temos a também conhecida lista da Conitec, né? As pessoas que não se valem da saúde suplementar, que dependem da saúde pública e que também possuem filhos autistas e buscam tratamento ABA, sabem muito bem dessa expressão que eu estou falando da lista do Conitec. Então, veja, só o que eu estou querendo trazer, eu estou fazendo esse exercício não para simplesmente contrapor argumentos, mas me toquei também pela colocação de uma das espectadoras que você falou, Evê, que tem um filho de 4 anos e que ela realmente precisava renovar as esperanças dela, e claro que na palavra do Senhor Jesus, nada melhor do que ser renovado nisso, mas tecnicamente eu gostaria de colocar que para ela entender, essas minhas explicações servem para que ela entenda um pouquinho que o mundo não acabou nesse ponto, né? Eu acho que a gente tem um caminho bastante frutífero, sim, para que os beneficiários da saúde suplementar no Brasil ainda busquem os seus tratamentos. Olha, eu vou citar, já vou dar a palavra para ti, Cristina, mas eu vou citar algo que é um pouco engraçado, mas é verdade. Eu não vou citar o nome do santo, porque é um amigo meu que é conhecido, e ele mora em Ipanema. E ele falou, não vou ter mais plano de saúde, porque o SUS me atende muito bem. Como é que as pessoas falam mal do SUS? Se eu chego ali no posto, em Ipanema, e tem café, me serve um suco, eu falei, pelo amor de Deus, ô fulano, você está ali falando do posto de Ipanema, no Rio de Janeiro, um dos metros quadrados mais caros desse país. O SUS não é representado por aquele posto ali em Ipanema. Né? E muita gente que mora também em locais mais nobres que tem acesso ao SUS, vê o SUS diferente, né, Cristina? Agora, o SUS mesmo aí, ó, no Brasil inteiro, que o doutor Marcelo, por exemplo, que abriu o programa com ele já está voltando, ele vai entrar agora aqui para falar com a gente, e que ele tem todos os dias essa visão de perto. Aliás, ele tem as duas visões, né? Porque ele sempre atuou em hospital particular e sempre atuou em hospital público e na periferia. O doutor Marcelo já está entrando e vai estar falando com a gente. E aí, a gente, quando fala do SUS, a gente tem que lembrar que o SUS no Brasil inteiro não é igual, não é a mesma coisa. Cristina, pode falar, por favor. A gente precisa que o Estado, né, que o governo olhe mais para o SUS. Como o doutor falou, a grande maioria não tem condições de pagar um plano de saúde. E ter saúde de uma forma digna faz parte da nossa Constituição. As crianças precisam ter, os idosos precisam ter essa segurança também. Eu tenho um familiar que esteve internado no Souza Aguiar, aqui no Rio de Janeiro, e foi muito bem atendido. Eu quero até dar os parabéns aos profissionais, aos médicos ali. Ela fez todos os exames, foi muito bem atendida. Então, o que precisa é que seja investido mais capital para que os médicos, enfermeiros, todos que estão ali no SUS, então, tenham condições
de ter todo o seu equipamento atualizado, porque tem muita gente, está muito sucateado, muito abandonado. E se as pessoas colocarem o dinheiro, né, que é público, que é direcionado para a saúde de forma eficaz, eu creio que tem como dar certo, sabe? Porque os nossos médicos são os melhores do mundo, os melhores dentistas, os melhores cirurgiões estão aqui no Brasil. Então, eles só precisam ser realmente valorizados e respeitados, e que a gente espera que o Estado, que o governo possa continuar investindo na saúde. Porque se você, principalmente na primeira infância, quando a criança tem o sustento e todo o cuidado logo na primeira infância, lá na frente ele será um adolescente mais saudável, um adulto mais saudável também. Então, e voltando ao rol taxativo, se mudou pouca coisa, por que eles foram mexer com isso? Por que não deixava como estava, né, no exemplificativo? Porque, na realidade, agora vai ficar mais complicado. A gente já tem que lutar contra tantas coisas, né? Eu quero agradecer que você está dando esperança para as pessoas. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que levar esperança. Não é o ponto final. Mas é cansativo ter que continuar lutando pelo seu próprio direito, direito da família, direito de sobreviver, né? Direito de se alimentar, direito de cuidar dos menos favorecidos, aqueles que estão doentes, enfermos. É muito complicado isso, né? Mas vamos em frente, né, doutor? Fala aí para a gente o que você acha de tudo isso. Doutor Como Marcelo, eu falei. Dê sua opinião, por favor. Você está ouvindo o doutor falar também, doutor Denis? Claro. Acho que ele está com problema de conexão. Doutor Marcelo, né? Doutor Marcelo está com problema de conexão. E enquanto isso, doutor Marcelo, coloque no Wi-Fi 5G, que eu acho que é melhor. Coloca no Wi-Fi 5G. Doutor Denis, o senhor quer comentar, por favor? A Cristina acabou de falar. Claro. Como eu falei, Cristina, você está coberta de razão. O EV também. Você vê que a gente discute alguns pontos de vista e que, no final, todos eles têm um ponto de intersecção, porque, na verdade, o que todo mundo busca é uma cadeia saudável de saúde suplementar, planos de saúde saudáveis, bons, com bons preços, para que as pessoas de menor oportunidade, de menor renda, também possam ter acesso. Automaticamente isso desafoga o poder público. Então, assim, o raciocínio macro de toda essa discussão que nós estamos tendo, me parece que leva a todos, inclusive as próprias operadoras de plano de saúde, à mesma conclusão, ao mesmo desejo, né? Só que, infelizmente, claro que para tecer alguns comentários aqui sobre todo esse fenômeno, eu precisaria de umas 5 horas, viu, EV, que eu sei que a gente não tem, porque é algo absolutamente complexo, né? Mas me parece que essa decisão do STJ, a gente precisa só desmistificar um pouco e entender que ela não representa o fim da linha. Que, por outro lado, ela pode representar alguns parâmetros até um pouco mais seguros para que a gente tenha aquela própria pessoa que já iria ter que judicializar, gente, por mais que isso, como o EV muito bem colocou, é algo lamentável num país a gente buscar uma cobertura de saúde, que a Constituição nos dá direito, seja pela saúde pública, ou seja, dentro da esfera privada de um plano de saúde, a gente tem que buscar um advogado e ao Poder Judiciário. Mas, repito, isso não é uma novidade com essa questão do rol taxativo exemplificativo. A gente tem várias outras questões extremamente polêmicas com o plano de saúde, que são as carências contratuais, as doenças pré-existentes. Eu tenho certeza que esses termos, eles são familiares a todos vocês, né? Todos nós conhecemos alguém que fala, meu tio precisou operar, mas o plano negou porque estava em carência. Enfim, nós temos vários mecanismos, institutos que já são judicializados. Então, a questão do rol, é só esse o ponto que eu estou tentando colocar no nosso breve tempo aqui. Eu não acho que ela tenha que tirar a esperança das pessoas ou significar um fim da linha, né? Eu acho que a gente talvez, se a gente fizer um exercício, EV, e enxergar essas exceções e entender que essas exceções elas podem servir daqui para frente como um parâmetro um pouco mais seguro, mais claro para que a gente possa buscar o nosso caminho, eu acho que a gente consegue respirar um pouco,
nesse turbilhão de emoções, né, que essa decisão trouxe nesses últimos dias. Eu acho, Doutor, a meu você ver... sabe dizer quais são as exceções, doutor? Tem aí uma lista das exceções? Tenho sim. Você sabe que eu deixei, E Cristina... só um parênteses aqui, Cristina, a meu ver, pessoas como você, Cristina, e conte comigo também, e o povo não vai ficar só calado. O senhor sabe, né, doutor? A gente não vai ficar calado mais uma vez diante de uma coisa dessa, né? Façam Porque isso, por favor. teve a decisão, ninguém vai aceitar isso pacificamente também, né? A Cristina não está aceitando, outros não estão aceitando, eu não estou aceitando. Então, assim, por mais que eu entendo quando o senhor faz as colocações jurídicas e o que elas significam, mas a gente não pode simplesmente também só aceitar, porque foi uma decisão do Tribunal Superior. Mas pode responder, Cristina, por favor. Sem dúvida nenhuma. Eu até deixei, antes da nossa conversa começar, eu já deixei aberto na tela do meu computador, Cristina, porque eu sabia que essa pergunta ia surgir. Então, antes de eu trazer com as minhas palavras, eu prefiro usar as palavras do próprio STJ, tá? Então, é um pouquinho extenso, mas eu vou resumir. Número 1, o rol de procedimentos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. Essas são as conclusões, tá? Número 2, a operadora não é obrigada a arcar com tratamento não constante no rol da ANS se existe, e prestem atenção nesse termo, se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. É ali o que eu falei, essa é talvez a mais importante das exceções. 3, é possível contratar uma cobertura ampliada. E 4, e aí sim que a gente contempla de maneira mais clara mesmo as exceções. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a sua incorporação no rol, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, haja recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais e internacionais, e seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado, enfim, quando eles recomendam que o juiz busque sempre ajuda técnica para julgar. Então, vejam que nessas exceções, eu não sei se eu desculpa até ler rápido, é só para a gente não tomar todo o tempo com isso, mas eu não sei se vocês conseguiram tirar essa ideia que eu tentei passar, né? Acaba sendo relativamente clara o posicionamento do STJ, claro, o posicionamento do STJ, de admitir essas exceções. Então, se ficar claro e comprovado, né? E esse é um preceito constitucional de toda ação que nós entramos, seja pedindo o que for, provar aquilo que nós estamos indo atrás. Então, é possível, sim, que o Poder Judiciário determine que um plano de saúde cubra um tratamento fora do rol de procedimentos. O doutor Marcelo Gregório, no dia a dia do seu atendimento em hospital público, estando à frente até de uma equipe como diretor, o doutor tinha feito as colocações que fez, mas como o senhor vê isso? Caiu a internet dele. De novo, eu acho que é um problema de conexão mesmo, mas, enfim, programa ao vivo não tem jeito, não dá para editar. E aí, Cristina, quer fazer a sua réplica? Fala de novo essa segunda exceção, que o senhor disse que era mais importante, e traduz numa linguagem mais assim fácil de entendimento, por favor, doutor. Pode deixar. Eu estou lendo, só para que eu não citei a fonte, é o próprio site do STJ, tá? O número 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante no rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Então, assim, Cristina, se a gente lê de maneira inversa, está dizendo o seguinte, é a mesma conclusão, só que de maneira inversa. Se o único procedimento que for eficaz, necessário e seguro para o tratamento daquela paciente não estiver no rol, ele tem que ser coberto. Né? Então, assim, nós temos uma exceção muito, muito importante que ela precisa ser mais debatida, porque nós focamos muito nas duas palavrinhas.
Eu acho que a gente vive um momento no nosso país, não só sobre esse assunto, mas em todos, de uma polarização muito extrema, sempre do A e do B, do branco, do preto, do verde, do amarelo. Então, assim, é preciso a gente aprofundar e não perder de vista que, nesse caso, nós temos um meio, um caminho no meio aí para seguir. Nós não precisamos necessariamente seguir à direita ou seguir à esquerda, né? Nós podemos seguir aí um caminho do meio, que eu acho que já vai ajudar uma boa parte dos casos que estão sobre discussão. Doutor Marcelo, vou fazer a pergunta novamente, né? O senhor está ouvindo, está acompanhando, já tinha feito as colocações no início do programa, e complementa de que forma? Concordando, discordando? Eu discordo do Dr. Denis por causa do seguinte, porque ele falou assim que se tiver um outro procedimento que se diga que é eficaz com relação ao outro procedimento que foi pedido pelo médico, e qual é o perito que vai dizer que não é? Se for isso para a mão de um juiz, o juiz não é tecnicamente, ele não tem capacidade para poder julgar isso. Então, ele vai nomear um perito médico para poder dizer se existe um procedimento que pode ser melhor ou pode ser pior. Mas qual é o médico que vai dizer com certeza que aquele procedimento não é o melhor para o paciente? Se for o médico perito da operadora, vai puxar a sardinha para o lado da operadora. Se for o médico perito que vai representar o cidadão, ele vai puxar a sardinha para o cidadão. Então, isso vai gerar uma briga judicial. E, nesse meio tempo, como fica o paciente? Essa é a pergunta que eu faço para o doutor Denis. Isso vai ser julgado na justiça. E esse período que o paciente vai ficar sem tratamento, como fica? Doutor Marcelo, sua pergunta é muito interessante, e a resposta também eu acho que pode trazer alguns esclarecimentos. A própria ANS, que é a agência reguladora, né, da saúde suplementar no Brasil, ela prevê essa situação, né? Ela sabe que a operadora, em regra, como você muito bem usou a expressão, vai puxar a sardinha para o seu lado, o médico do paciente puxar a sardinha para o lado dele. Por isso que ela estabelece a formação de uma junta médica, em que os dois médicos concordam com um terceiro nome que será custeado pela operadora de plano de saúde, e o que este terceiro nome disser é como se ele fosse um árbitro, né? Um árbitro de uma discussão. Então, é o que esse terceiro médico disser que a operadora estaria obrigada. Na justiça... Doutor Denis, desculpa, mas eu faço perícia, não é bem assim, não. O juiz nomeia um perito. Não, eu estou falando do procedimento da ANS, doutor Marcelo. Da ação judicial eu ia falar agora, que é a perícia judicial, né? Que aí nós temos um perito indicado pelo juiz, de confiança do juízo, que vai dar a opinião dele sobre quem tem a razão, né? Isso dentro de uma ação judicial. A questão da urgência, eu acho interessante, a própria decisão do STJ, ela cita os NATJUS, que são os núcleos de apoio técnico aos juízes do Brasil. Infelizmente, estruturalmente, não é um órgão ainda, até onde eu tenho na minha vivência profissional, que está a pleno vapor nos 4 cantos do Brasil, como deveria estar. Mas ele é, na teoria, pelo menos, um órgão de apoio emergencial ao juiz. O juiz recebeu aquela causa hoje, a cirurgia é amanhã, e ele precisa decidir se vai ou não vai dar aquela liminar para o plano custear aquela cirurgia. Ele, na teoria, mais uma vez, eu enfatizo isso, na teoria, ele poderia se valer de um médico pertencente a esse NATJUS que daria o parecer técnico para o juiz explicando os pormenores do caso, os malefícios, os benefícios de cada tratamento, dando um suporte técnico para o juiz decidir. Isso seria no caso de urgência, uma cirurgia. E um tratamento clínico? O que tem? No caso de um tratamento clínico, não é uma emergência de 2 dias, de 3 dias, mas é uma urgência que, à medida que você não vai tratando o paciente daquela doença, ele vai piorando. A gente não sabe, a medicina é uma coisa incerta. Uma leucemia, por exemplo. A gente sabe que muitas vezes o plano não cobre certos procedimentos. Uhum. Você tem um parente que está com uma leucemia, que sabe que se ele começar o tratamento amanhã, provavelmente o índice de cura vai ser muito maior que se ele começar daqui a um mês.
Sim. E nesse período que vai para o juiz não tem técnica para poder julgar esse caso, ele vai precisar de nomear um perito. Nós sabemos que a justiça é morosa, ela demora. Então, nesse caso daí, você vai falar assim, mas não é urgência, não vai precisar de começar o tratamento amanhã. Mas quem pode dizer com certeza que não vai precisar? Não Se fosse um parente seu, por exemplo. Eu ia dizer justamente o contrário. Isso é uma resposta uma pergunta que eu respondo muito ao longo do dia, até porque eu tenho muitos clientes que são médicos. O conceito médico de urgência e emergência, ele é diferente do conceito jurídico. Uma cirurgia, por exemplo, e eu pergunto para o doutor que é médico, para correção de um bico de papagaio que trata de uma dor intensa para um paciente, é urgente? Não é urgência. Não é urgência. Para um juiz é urgência. Para um juiz é urgência. Não é urgência quando é risco de vida. O paciente não vai morrer de hoje para amanhã por causa do bico de papagaio. Mas vamos falar de novo da leucemia, que é uma coisa muito incerta. Como eu te falei, se você começar o tratamento amanhã, existe a probabilidade, nós estamos falando de probabilidade, de que o índice de cura seria muito melhor que se fosse daqui a um mês. Mas sabemos também que não é urgência, que se ele começar daqui a um mês, muito provavelmente ele não irá falecer. O senhor está me entendendo? Então, é isso que eu estou querendo dizer para o senhor. É uma coisa ambígua. A cirurgia é uma coisa muito simples. O médico dizer, você precisa de cirurgia, senão você não vai poder, você vai morrer. É uma coisa. Daí ele está na questão. Um bico de papagaio, ele não vai morrer. Eu posso dar morfina para o paciente e a dor dele, com certeza, vai passar. Ele vai poder ficar internado esperando a decisão do juiz. Mas o juiz pode tranquilamente, doutor, considerar que esse caso do conceito jurídico de urgência. A lei dá ao conceito a possibilidade do juiz deferir uma liminar quando ele entender que há o risco de dano. Mas é o que eu estou querendo dizer para o senhor, ele não vai entender, porque ele não é técnico para isso. O juiz, ele não entende de medicina, ele entende daquilo que ele está vendo no papel. Você está me entendendo? Se uma pessoa chegar para mim e dizer, se esse paciente não começar o tratamento amanhã, no caso da leucemia, e puder tratar daqui a um mês, ele vai morrer? Eu não posso dizer com certeza nem que sim e nem que não. O senhor está me entendendo? Entendi, doutor. Uma outra coisa também que o doutor disse que atua em perícia, então certamente o doutor vai saber também do que eu estou falando. Existem alguns tribunais do Brasil, inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo é um deles, que tem até matéria simulada. A gente chama de matéria simulada aquela matéria que já foi tantas vezes decidida que o tribunal editou uma súmula e disse, olha, sobre isso eu entendo assim. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo ele tem uma súmula dizendo que a operadora de planos de saúde ela não pode interferir na prescrição do médico assistente. Quem é o médico assistente? O médico do paciente, né? Aquele médico que, por exemplo, acompanha uma criança com autismo e prescreveu ali o método ABA para aquela criança como o único seguro e eficaz para aquele tratamento. Do ponto de vista médico, é urgente ou é eletivo? É eletivo. Do ponto de vista jurídico, se o médico atestar que se essa criança começar o tratamento hoje, ao invés de começar daqui um mês, isso pode dar um prognóstico melhor para ela, ou seja, as chances dela melhorar antes, se recuperar antes, desenvolver novas habilidades antes, é muito grande, quanto antes ela começar a realizar o tratamento. Na minha opinião jurídica, é claro que é apenas uma opinião, né? Existem opiniões diversas, mas na minha opinião estão perfeitamente preenchidos os requisitos para o juiz dar uma liminar para o tratamento começar imediatamente às custas da operadora de plano de saúde para aquela criança com TEA ter o tratamento pelo método ABA. Entendi. Agora, fugindo da técnica, doutor Denis, vamos para a parte prática, né? Porque o que seria o tema do programa hoje seria que nós estaríamos vendo a decisão da Justiça com relação ao plano de saúde e o governo ter permitido que o plano de saúde só cobre dentro do rol dos procedimentos, né? Então, sob o ponto de vista prático, para a população, o que seria mais interessante hoje? Que o político votasse a favor desse projeto ou contra esse projeto? Com certeza seria contra, tenho certeza que o senhor concorda com isso, né? Ah, sem dúvida nenhuma, doutor Marcelo, porque aí já não é uma questão jurídica, é uma questão prática, né? Eu diria até que óbvio, é claro, que a intervenção
Que aí o interesse da pessoa que está nessa situação, logicamente, é ter o máximo de decisões e leis a seu favor, e ela está no direito dela, e eu, nessa situação, também pensaria da mesma forma. Isso Eu hoje vindo para absolutamente compreensível. Quando eu vim para o programa hoje, eu estava assistindo a Voz do Brasil, e já estava falando justamente sobre esse assunto. E estava falando do filho de um cidadão que é autista, e que o plano de saúde já mandou um recado para ele, dizendo que o procedimento, que o tratamento que estava sendo feito, já a partir de amanhã já não vai mais ser feito. E que o governo emitiu uma nota pedindo ao plano de saúde, aos planos, né, no geral, que eles continuem os tratamentos que já foram começados, uma vez que quem autorizou esses tratamentos teria sido o juiz, e que somente o juiz poderia mandar parar de fazer o procedimento, né? Então, a gente percebe muitas vezes que o que acontece é isso, é feita uma lei, mas que eles procuram as brechas dentro da lei para poder não cumprir isso. E quem paga com isso é o cidadão, é o paciente, é a pessoa que está precisando do tratamento de saúde e que, mais uma vez, foi onerado pelo governo, pelos donos de plano e por tudo que está acontecendo no Brasil, né? Ah, sem dúvida nenhuma, doutor Marcelo. EV, desculpa, era só para fechar um último comentário. Claro. É porque eu estou recebendo a Márcia também, que ela está em Nashville, é minha correspondente nos Estados Unidos, e ela é uma brasileira, mas que mora nos Estados Unidos, minha correspondente jornalística lá, só para avisar que ela vai entrar, mas pode continuar. Claro. Era só para fazer um comentário, o doutor Marcelo comentou um caso prático, eu não sei qual é a operadora, também não sei qual é o paciente, então a minha opinião é completamente independente. Se uma operadora tomou essa atitude de comunicar a uma família que um paciente que já está realizando o método ABA, e por causa da decisão do STJ, a partir de amanhã eles não vão cobrir mais, para mim não precisa nem ter ordem do juiz, aí está configurado um crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Pela interrupção abrupta de um tratamento médico de um paciente que depende desse tratamento continuado, absolutamente essencial para o bem-estar dela, e isso pode, inclusive, ser configurado como crime pelo representante legal da operadora. Uma pena para o paciente, que agora vai ter que recorrer na justiça através do advogado, gastar dinheiro que, como o EV falou, muitas vezes não tem, né? E que poderia correr tudo de uma outra maneira, muito mais prática, né? Para a pessoa. E, infelizmente, é o que está acontecendo hoje. O plano de saúde hoje busca mais um respaldo para poder ir contra a população. E eu queria falar também outra coisa importante, EV, que eu escutei também na Voz do Brasil hoje, que os planos de saúde aumentaram 15%, que é uma coisa assim exorbitante, uma vez que nós ainda estamos na pandemia. A pandemia ainda não acabou. E os planos de saúde, mais uma vez, aumentaram 15%, e eles alegam o quê? Que durante a pandemia eles mantiveram um preço mais baixo e que agora é justificável que tenha esse aumento exorbitante, né? Então, existe uma cobrança em cima deles para saber, em cima da agência de saúde, para saber justamente por que isso, né? Um aumento e essa aprovação dessa lei, né? Boa noite, Márcia. Boa noite. Boa noite, Márcia, como vai? Já vou te dar a palavra, Marcinho. Eu quero ouvir a Cristina, diante daquele, a gente ouviu agora o doutor Marcelo também, né? E eu queria ouvir a Cristina e também perguntar, Cristina, você acha que há a possibilidade de um movimento, de se juntar pessoas, e se formar uma associação para se fazer um abaixo-assinado ou se movimentar de uma outra forma? Você pensa nisso? Já te sugeriram isso também? Lembrando a todos, compartilhem esse programa nas suas redes sociais para que mais pessoas possam estar vendo e ouvindo, tendo esse conhecimento. A gente passa a estar numa parte da rede, em outra não, e continuamos em todas as redes sociais já. Mas, Cristina, quero te ouvir, por favor. Não, com certeza. Eu tenho certeza que um abaixo-assinado, que o povo se unindo em relação a esse rol taxativo, com muita força, a gente precisa soltar a voz, precisa falar com força, porque realmente o aumento do plano de saúde é uma coisa absurda. Tudo está aumentando e o plano de saúde
é caríssimo. E nem todo mundo usa o plano de saúde todo dia, né? Existem as pessoas que têm uma doença crônica ou pré-existente, tem aquela doença. Mas e as pessoas que pagam altíssimo, preço altíssimo, que não usam o plano de saúde? Faz aquele check-up de 6 em 6 meses, né? E acabou, não usa mais. Então, graças a Deus, nem todo mundo precisa estar todo dia no hospital. Então, há um lucro exorbitante, sim. Só que não pensam no brasileiro, não pensam nas famílias. Muitos pais ainda estão assim, desempregados, estão começando a retomar, muitas vezes começando do zero. Então, é absurdo o plano de saúde aumentar desse jeito. Muito complicado mesmo. Eu creio que um abaixo-assinado, que as pessoas se unindo para falar e discutir mais e mais, quem sabe não toca no coração deles e a gente volta a agir de uma forma diferente, né? Porque é uma covardia com aqueles que precisam, com urgência, de uma resposta e os planos de saúde não estão facilitando. Márcia, nos Estados Unidos, né? Como é que você, a colônia brasileira, vê esse tipo de acontecimento? Como é que isso soa entre vocês? Como é que vocês têm a noção do que está acontecendo aqui a partir dessa decisão? Boa noite a todos. O doutor Marcelo hoje chegou Boa noite. chegando. Boa noite, EV. Não, aqui, porque o que acontece muito é o seguinte: aqui é uma cópia que vocês estão fazendo do plano americano. Todo mundo que mora aqui sabe que plano de saúde é caríssimo. Eu conheço até algumas pessoas que pagam plano no Brasil, vão para o Brasil para poder ir ao médico, toda vez que visita a família, para poder ter oportunidade de ir a médico, a dentista, porque sai muito mais em conta, e até mesmo usando o sistema público. O que acontece, o que está realmente revoltando são as pessoas, e é o problema do autismo. As pessoas que têm familiares, que têm pessoas na família que estão com doenças graves, estão inconformadas. Agora, a única solução que a gente tem é o poder do voto. A eleição está chegando, é anotar o nome de todo mundo, saber quem está envolvido, quem concorda e votar, porque aqueles que se omitem, como eu sempre falo aqui, se omitem para si mesmo, porque omitir não é uma opção. Ou você vota para um, ou você vota para outro. Um dos dois vão entrar, um dos três, não importa quem entre. Mas você tem que votar. E não é só votar para presidente, é votar para todo mundo. É dar importância a quem você coloca lá. E aqui, EV, sempre teve um problema muito grande com o plano de saúde, porque eles ditam. Então, aqui a guerra tem um filme, não sei se você deve estar lembrado, chamado de Rain Man, que é com Danny DeVito, que é um filme sensacional, que o plano de saúde nega para esse menino que está passando por câncer. Porque é para negar todo mundo. Eles negavam 70%, uma história verídica, 70% dos casos, como o doutor Marcelo falou, eles pegam as exceções e aí eles saem negando. E quem quiser que vá ver seu direito com advogado, porque nem todo mundo tem o recurso e nem todo mundo vai. Então, é uma covardia. Aqui no plano de saúde, não apenas eles negam, como você tem também a opção, EV, não sei se você tem aí, que é o dentro do network e fora do network. Então, quer dizer, se eu tenho meu plano de saúde hoje aqui, e eu moro em Nashville, no Tennessee, e se eu for para a Califórnia e me machucar lá, se no meu plano eu não tiver fora do meu network ou fora do meu estado, ele pode me negar, ele não precisa cobrir. E a conta vai para quem? A conta vai para a gente, que depois não pode pagar. Uma conta médica aqui, gente, não é brincadeira, isso é sério, não é brincadeira. A pessoa trabalha a vida toda. Eu tenho amigos, classe média, que na hora de ir para o médico, para no meio do caminho com medo da conta, mesmo tendo plano, porque eles cobram o que está fora, às vezes a pessoa não pode pagar o copay, vai aumentando. Estão querendo imitar os Estados Unidos como sempre. Tudo aumenta. Sim, Márcia, só que eu sempre lembro a você, quando você fala sobre os Estados Unidos, e sabe, não, mas está sim, parecido entre aspas, nós temos outra condição aqui.
né? Vamos lá, é muito diferente, né? E você sabe disso, né? Que a gente tem no Brasil, é uma América, né? O país é uma América, ele é gigante, eu sei que os Estados Unidos é gigante, mas com anos de história à nossa frente, né? E que atingiu um grau também de, vamos lá, agora é na pandemia, vacina para todo mundo, entendeu? Ah, não, sim. Existem Sim. uma série de, concorda? Sim, concordo. Aqui Sim. na live dos participantes, Cristina, eu acho que nesse caso não se estabelece uma comparação, porque a nossa realidade é muito diferente. Mas né? é essa a minha preocupação. Sim. É uma realidade diferente, mas copia o mesmo comportamento. Sim. Desculpa, Então, Cristina. É muito caro, exatamente. realmente, todo e qualquer... É muito caro qualquer tratamento nos Estados Unidos. Por isso que muitos viajam realmente, como a Márcia estava falando, vêm para o Brasil para tratar de dente, para fazer check-up aqui, porque lá mesmo realmente com plano é um de absurdo. saúde, tá? Mesmo com plano de saúde. Até com plano de saúde, né? Então, pessoas, se você sofre um acidente de carro nos Estados Unidos... Para te dar um exemplo, tá frito. Eu fui morder um pedaço de pão e quebrei o dente. Eu sei que meu plano de saúde, que eu tenho que é razoável, vai cobrir nesse dente, se eu tiver que fazer canal, vai cobrir até $1.500. Mas eu sei também que vai me custar a coroa, vai me custar o restante, vai me custar mais ou menos mais $1.500. Hoje, $1.000 são R$5.000. Eu vou para o Brasil, faço em 2. Verdade. Ainda paga a minha passagem. Eu só quero também fazer uma pequena correção que o Rayman, que, aliás, eu passei recentemente na Rede Brasil, não é com o Danny DeVito, mas a Márcia é mestre nisso, não tem jeito. É com o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman te mata quando ele souber que você o comparou com o Danny DeVito. Né? Os dois são baixinhos, mas é bem diferente um do outro. Peraí, eu estou confundindo o nome do filme, então, não é Rayman. É com o Tom Cruise também, sim. Que Dustin Hoffman faz um autista. Eu estou confundindo o nome do filme, que é com... Porque que eles o Rayman... processam. Não, tem o Rayman também. É Rain alguma coisa, agora vou ter que olhar. É que eles processam... É o Danny DeVito com um bonitinho, que eles processam uma empresa de seguro de saúde, porque tem um menino que está com uma doença rara, isso em 1997 ou 94. O garoto está com uma doença rara e o plano de saúde nega, e a única forma dele ganhar a causa é que ele vê que houve corrupção na área que o menino morava, tinha uma usina que intoxicou todo mundo e é baseado numa olha para mim, Alex, numa história verídica e teve que ir para a corte. O garoto morre no meio do caminho e o vídeo dele que aparece no final do filme na corte para ele ganhar a causa. Mas aquilo... Teve também na época que foi um escândalo aqui com o Bush, quando eles voltaram a deixar que o plano de saúde pudesse negar uma doença pré-existente, significando eu estou trabalhando, eu saio desse trabalho, vou para outra empresa, troco de plano de saúde, tenho câncer, e aí essa outra empresa não é mais Blue Cross Blue Shield, é outro plano. E aí esse plano tinha o direito de não continuar o meu tratamento, porque já era pré-existente. Então, quando eu vejo a ponta do iceberg. Eu vejo uma pontinha do problema que eles veem muito dos Estados Unidos como cópia para falar assim, vamos fazer isso agora, vamos fazer isso, vamos modelar dessa forma, e só prejudica o povo, só prejudica a população. Agora vou catar o nome do filme. Doutor, você acha que isso procede, que existe... na verdade, uma tentativa de similaridade com países de primeiro mundo, esse tipo de decisão? Doutor Denis. Comigo? Olha, gente, eu vou ser muito sincero, eu não tenho uma experiência nem pessoal, nem profissional com outros sistemas internacionais, até porque o nosso sistema ele é muito peculiar, né? Ele é muito próprio.
começando pelo SUS. Eu acho que é algo que todo mundo tem essa consciência. A Márcia já fez um relato aí de vida bastante interessante, e eu acho que a gente, por si só, já consegue concluir a enorme diferença que existe entre a saúde pública americana e a saúde pública brasileira. O que eu queria só citar nessa história, que me pareceu bem interessante, e até buscando as falas do Dr. Marcelo antes da Márcia entrar, vejam como a gente estava discutindo a decisão do STJ sobre os planos de saúde, né, com os precedentes, o rol taxativo, e a Márcia entrou e contou a realidade da justiça americana na discussão dessas causas. O meu conhecimento sobre a justiça americana é que ela é uma muito mais, como que eu posso falar num termo talvez o mais popular possível, ela é muito mais dura do que a nossa, né? Lá as empresas, principalmente os seguros, e aí a Márcia, por favor, me corrija se eu estiver errado, tem um poder enorme, enorme, tanto que esses filmes que a gente vê, grande parte desses filmes que a gente vê, e eu também sei do filme que você está falando, Márcia, me chamou muita atenção. Lembrei do É nome, o homem que fazia chover. Eu acho que é o homem que fazia chover. Isso, o homem que fazia... Agora, só uma correção também, eu sou louca, mas não sou tanto. Rain Man, homem que chove. Rainmaker. Você fez a tradução literal, né? Só que você tem que se lembrar também, dona Márcia, que aqui no Brasil a gente muda os títulos, né? Muda! Você esqueceu disso. É o homem que fazia chover, isso mesmo. Desculpe, 1977. Imagina. Então, uma coisa que eu acho que é interessante, é lógico, como eu concordei, continuo concordando, o ideal é que nenhum de nós tenhamos que recorrer à justiça para ter um direito, uma assistência à saúde. Mas eu acho que nessas comparações que nós vimos agora, o Brasil ainda não está muito longe de ser o ideal, mas os Estados Unidos eu acho que é uma situação bem mais complicada, tanto que esses filmes que a Márcia citou, que a gente vê, normalmente são ações coletivas, né? As histórias, elas se parecem em determinadas áreas. Por que ações coletivas? Porque a justiça americana é extremamente cara. Você se valer de um advogado nos Estados Unidos, se saúde é cara, o advogado é 3 vezes mais caro nos Estados Unidos, e os grandes advogados, as grandes corporações advocatícias americanas, eles se interessam por ações coletivas, que são aquelas ações milionárias, às vezes até bilionárias, contra um mercado inteiro. Você não vê nos Estados Unidos um paciente com uma negativa de seguro de saúde entrando com uma ação e tendo uma liminar deferida no dia seguinte. Porque não ganha. Sem dúvida nenhuma. Primeiro que você nem acessa porque o recurso, você não tem recurso para fazer isso. Segundo que não vale a pena. Terceiro que você não ganha. Então, assim, não estou dizendo que os Estados Unidos é correto ou errado, nem que o Brasil é correto ou errado. Eu só estou aproveitando esse movimento e traçando esse paralelo para a gente entender também que muitas vezes não vou concluir, fiquem tranquilos com aquela história que poderia ser pior, não é isso, tá? Mas, de certa forma, existe sim um raciocínio democrático dentro de tudo isso que nós estamos conversando, longe de ser o ideal, longe de ser o justo para a população brasileira, sem dúvida alguma, mas que realmente chama bastante atenção essa comparação de realidades aí. Eu não sei para vocês, para mim chama. Cristina, eu queria saber o seguinte, hoje, você, politicamente falando, você acha que para defender isso vai ser uma andorinha só que vai tentar fazer verão? Ou você acha que se encontra uma unidade partidária, uma unidade entre políticos nesse país para poder fazer isso mudar? Eu acredito que uma andorinha não vai fazer verão, não. Acho que a gente tem que unir forças, sim, em prol de um objetivo maior comum. Eu acho que é possível, sim. Eu acho que o dia que as pessoas pararem de olhar para os seus próprios interesses e pensar um pouco mais no próximo, porque um dia você pode estar naquela situação. A gente, às vezes, acha que nunca vai acontecer com a gente. E acontece. Nunca vai acontecer um acidente que você vai acabar parando num SUS. O primeiro lugar que você para é no hospital público, até descobrir se você tem plano de saúde ou não. Então, nós precisamos lutar para que os hospitais públicos e todos os hospitais, todo o sistema de saúde brasileiro melhore, precisa melhorar. Acho que a gente tem que se unir, sim, discutir mais e lutar por aquilo que a gente quer. Sempre foi assim, não vai ser diferente. Eu acho que sempre foi assim, mas a gente cada vez mais está assustado com o Brasil tão dividido. Com o Brasil que não tem uma unidade. Eu acho que a gente é do tempo, e estou falando sobre a maioria de nós aqui na live,
não todos, é que a gente é do tempo em que a gente tinha ah, aquela unidade de se ir para a rua, brigar pelas coisas. Recentemente, nem há tantos anos assim, por causa de um aumento de passagem de ônibus, você lembra disso, Cristina? As pessoas foram para Paulista, doutor Denis e Marcelo. As pessoas foram para Paulista brigar porque não ia subir 10 centavos. É Agora verdade. está subindo R$ 50 das coisas todos os dias e as pessoas não estão fazendo nada. Hoje, não sei, eu vejo um país um pouco acomodado eu acho que, às vezes, há males que vêm para bem. Uma decisão como essa motiva a gente, emociona a gente a pensar que isso pode estar dentro da nossa porta, né? A morte assusta as pessoas, a doença assusta as pessoas. E aí, quando acontece uma coisa dessas, eu acho que é um veio de uma mobilização. Você não acredita, Cristina? Eu acredito, sim. Eu acho que é isso mesmo. A gente, às vezes, precisa levar um susto, ser sacudido, porque não dá para a gente ficar acomodado, não é? E a gente está vendo um país dividido entre os poderes, né? Sim. Uma casa dividida não permanece de pé. Então, a gente tem que entender, o dia que as pessoas pararem de olhar para os seus partidos e começarem a olhar para o povo, que, afinal de contas, o Brasil é do povo, nós somos o Brasil, cada um de nós, as coisas têm que mudar. A gente tem que parar de olhar só para si mesmo. Não, mas a situação é boa. Não vou aprovar porque meu partido não concorda. Isso é um egoísmo, é uma coisa absurda. Se a lei é boa, tem que ser aprovada. Se não é boa, não pode passar, sabe? Eu creio que é isso. Então, as pessoas precisam mesmo tomar uma posição, ter muito cuidado nesse momento, que só a gente pode mudar a história com o nosso voto, né? A gente precisa E fazer reforma isso. eleitoral. Totalmente. Essa coisa de votar em você e votar em uma pessoa e aquela pessoa carregar um monte que não recebeu voto, complicado. Aí a gente vai entrar Isso é no outro outro debate problema. agora, que eu deixo para o próximo programa. Outro problema. Hoje, eu particularmente vou falar uma coisa para vocês, assim, mais como comunicador mesmo, né? Eu nunca acredito em programa em véspera de feriado, mas o nosso programa está tendo uma participação muito legal, muito grande, porque véspera de feriado não adianta, o brasileiro não tem dinheiro, reclama, mas vai viajar, né, gente? Então, assim, e ainda mais no programa noturno. Mas a gente está tendo uma repercussão muito legal do assunto de hoje, mas já são quase 2 horas de programa, né? Então, eu vou pedir as considerações de vocês, as considerações sobre o que nós falamos a cada um, né? E uma mensagem de cada um de vocês, né? Então, eu já começo por você, Márcia Ritt, que foi a primeira a falar agora. Claro. A última então, né? E eu só quero lembrar também, antes que eu esqueça, que o Marcelo colocou uma coisa muito... Ele falou uma palavra que me chamou muito a atenção, que foi a palavra perícia. E lembrar também as pessoas, até o doutor, que não vive essa realidade, que não é a realidade que nós vivemos, mas quantas pessoas no Brasil sofrem derrame, têm problema de saúde, vão toda torta para o médico para conseguir a aposentadoria, e o que acontece? A perícia. Não, você pode trabalhar, arruma outro trabalho. A pessoa fez 30 anos da vida dela trabalhando 20 anos trabalhando com uma função. Carpinteiro, aí não tem um braço, não está podendo mexer o braço. Dá para fazer outra coisa. Então, a própria perícia no Brasil é muito perigosa, a perícia médica, porque eles estão comprados, eles estão do lado de quem não quer a aprovação, que nesse caso é o governo. Então, quantas pessoas, e vocês sabem, quantas pessoas, quem está assistindo, que tem um tio, que tem um amigo, que tem um primo, que tem problema de saúde e não conseguiu se aposentar. E essa pessoa tem que ficar humilhada à mercê da família, à mercê de familiares. Vai acontecer de novo. Vai acontecer com isso. E outra lembrança. Brasil, Estados Unidos é privado. Não tem saúde pública. Mas lá não tem, não, senhor.
Se você não tem nada, aí sim você para no hospital, que aceita a pessoa que não tem nada. Quando te mandar aquela conta de 100 mil, de 1 milhão, de meio milhão, de 300 mil, você não tem nada. Agora, se você tem uma casa, meu amor, se você tem alguma propriedadezinha, primeira coisa quando você entra num hospital americano, que aceita, porque tem um hospital que não aceita ninguém sem plano, tá? Então, que aceita gente sem plano de saúde, tem uma social service, uma assistente social com um panfletinho que pergunta endereço, nome, CPF e se você tem propriedade. E ali, meu amor, você pode ter operação cardíaca, mas você não vai ter onde morar. É o que a gente passa. E é um desespero. Troquei também de plano de saúde. Minha empresa está sempre trocando, arrumando mais barato. Então, agora, para ficar mais barato, ela arrumou uma que você tem que ter um fundo monetário para te ajudar. Eu vou 2 vezes ao ano ao médico, no máximo. Eu ia no meu plano anterior, pagava lá $30, $50. Eu fui dessa vez, e veio assim, sim, senhora, $380. Eu, o quê? Teu plano. Peraí, mas eu tenho plano. Mas eu copei. Eu só não saí de lá porque eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha da pessoa achar que eu não quero pagar para minha saúde. E aí eu paguei, eu falei assim, Jesus de Deus, que raio de plano é esse que eu tenho? Então, gente, abram o olho. Muito obrigada e uma boa noite. Doutor Marcelo, eu sempre vou terminar o programa com aqueles que vêm a primeira vez ao programa. Então, agora, doutor Marcelo, por favor. Olha, eu só queria lembrar e ver que nós estamos em ano de eleição e que tudo isso que está acontecendo com relação a essa conduta dos nossos políticos, essas altas de preço, que as pessoas observem muito bem isso e que lembrem muito bem que, como a Márcia falou, a nossa arma é o voto. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem nisso, a pessoa que é consciente tem que ir lá votar mesmo e votar com consciência para saber o que está fazendo, porque senão nós estamos caminhando para uma situação que eu acho que vai acabar ficando irreversível. Desejo a todos uma boa noite, muito obrigado. Doutor Denis, muito obrigado por ter vindo. Espero que venha novamente. Várias pessoas aqui estão dizendo que foi muito esclarecedor tudo o que o doutor disse. Eu sempre tenho medo, Cristina, de advogado no programa, porque às vezes eles são prolixos demais. Mas o doutor Denis não. Sensacional. Que deu para entender realmente, né? E eu gostei muito quando o senhor humanizou a sua colocação, dizendo sobre a sua opinião, sobre como o senhor pensa e como juridicamente é o que representa. Isso é muito legal, um advogado admitir essa situação humana, mesmo quando está se expondo diante de uma entrevista. Temos alma, EV. Advogados também amam. A gente tenta acreditar nisso, a gente tenta, né? Que tem alma, eu não vou dizer que não tem, que eu estou diante de uma cristã aqui, invicta, né? Eu não vou dizer que o advogado não possa ter alma, mas a gente questiona. Fica a vírgula. Me lembra as piadas de advogado. Cristina, a gente tem que pensar para onde que vai depois, né? Não, vai para um lugar bom, também. EV, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação ter a oportunidade de, ou pelo menos tentar, né, de esclarecer alguns pontos. Eu acho sempre que a informação clara é uma ferramenta fundamental para a gente poder concluir qualquer coisa válida. Eu me propus aqui hoje, tentando fugir de todo esse juridiquês, como eu brinco, que não é fácil para a gente, mas para trazer um pouquinho um raciocínio, estimular um raciocínio um pouco mais profundo sobre esse caso, e sim, não é questão só de dar esperança, mas mostrar para o povo efetivamente o que ainda pode ser feito, o que ele tem direito de ser feito, enfim. Eu acho que o nosso papel como advogado, como munus público que nós dizemos, né, como uma função pública que não deixa de ser a nossa, trazer também esclarecimento à população. Eu agradeço a todos, cumprimento a todos os demais participantes também, uma boa noite, muito obrigado.
Certo. Eu queria também aqui agradecer o prêmio que eu recebi, né? Que foi o prêmio Comunicação, né? Billy Jackson, muito obrigado pelo prêmio de apresentador, né? E que o Alex está mostrando já aí os prêmios, e também em nome do presidente da Rede Brasil de Televisão, Dr. Marco Tolentino, né? E ele também fez, aí são as premiações, né? Todas as pessoas que receberam os prêmios. Na verdade, era para mostrar só os prêmios, gente, mas vocês estão mostrando aí todo mundo que recebeu, tudo bem. Mas eu vou agradecer em nome também do Dr. Marcos, né? O Prêmio Comunicação, e também lembrar que a Feijoada da Fama é nesse sábado ao meio-dia, né? No Morumbi, e vocês podem fazer buscar pelo Google mesmo, né, a Feijoada da Fama, que vai acontecer. E também agradecer também que eu recebi o convite mais uma vez, né, e nesse próximo sábado eu vou estar, né, fazendo uma palestra na Egrégora, né, esse treinamento de inteligência emocional. E para quem quiser também maiores possibilidades de contato para estar lá ou para fazerem um presencial também, 11 93309, isso, 93309 6907. Vou repetir, 11 93309 6970, isso. E que ali vai ser no hotel, no hotel em São Paulo, no São Rafael, e eu vou estar lá sendo um dos palestrantes, né? A convite deles, a loja maçônica Luz e Sabedoria de São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Cristina Mel, o encerramento vai ser seu, a palavra final vai ser sua. E claro que a gente vai terminar com uma música sua também. E antes de você fazer a mensagem final, antes de você fazer a sua mensagem final a respeito do que a gente conversou hoje, eu queria saber, essa música sua agora, que você está trabalhando nela, ela veio sob que inspiração? Por que você gravou? A música Aguenta, ela veio no momento, no meio de uma pandemia, onde nada estava funcionando, ninguém imaginou que a gente ia ficar tanto tempo dentro de casa, e nós gravamos um álbum chamado Olhe para a Cruz. Então, um álbum inteiro pela Deep Music, do Leandro Borges, quero mandar um abraço para ele, e a gente gravou 11 canções num tempo em que eu vim da época do LP, né? A gente já passou pelo CD, passou pela fita cassete, tudo Eu mais, ouvi né? falar, E né, agora é Márcia? tudo A nas gente ouviu falar, né, Márcia? plataformas. Olha, Não é da época de vocês, né? Minha mãe dizia que ela tinha que pegar a caneta e colocar na fita para esticar quando parece que a máquina comia, para ela poder gravar. Exatamente. A Escutar a música no rotação rádio. mudava, do agudo ia para o grave, era essa coisa toda. Então, a gente tem um momento em que, no meio da pandemia, onde todo mundo só grava uma canção, que eles chamam de single, um de cada vez, a gente gravar 11 canções inéditas foi um grande presente de Deus. Então, às vezes, do nada, Deus faz brotar sonhos, Deus faz o impossível acontecer, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, eu quero terminar agradecendo a participação de todos vocês. Aprendi muito com vocês. Muito obrigada. Que privilégio poder estar aqui. Quero aproveitar e deixar meu Instagram. Instagram, né, Márcia? Vou falar bonito, porque Olha, estou com uma arrasou. brasileira Meu sotaque é americana. melhor do que o meu O Instagram. Rainmaker aí. Não, mas tudo tem a ver com Rain, né? Instagram. Então, é Cristina Mel real, né? Fake não, aqui tudo é real. Cristina Mel real. E dizer que a gente tem que se unir mais. O povo brasileiro tem que se unir mais, tem que amar mais um ao outro, olhar mais para o outro, menos para o seu próprio umbigo, e usar assim, realmente o poder do voto para que as pessoas que pensam como a gente, que têm um coração como o nosso, que se importam realmente com as pessoas, possam estar ali para defender as pessoas e não seus próprios interesses. Cuidado antes de você entrar num plano de saúde, procure saber bem como é que ele é, de verdade, que às vezes promete 1000 coisas e agora a gente tem que ter mais cuidado do que nunca. E que Deus possa continuar abençoando você, ver toda essa equipe maravilhosa.
dessa TV e desse programa que tem feito a diferença na nossa nação. Um beijo para todos os participantes aqui, você que está nos assistindo também, que Deus possa abençoar a sua vida. E lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não desista, não se entregue, aguenta firme, porque Deus é contigo. Um beijo para todos vocês. Olha, uma coisa que está acontecendo agora, nesse exato momento, que começou a dar um crescimento aqui nas redes sociais, eu não sei se o povo está chegando já nos lugares para onde eles foram viajar, ou se é a voz da Cristina finalizando, já que eu falei que eu vou terminar com o clipe dela. Mas eu sei que começou a aumentar agora aqui em todas as páginas, em todas as redes, e então aqui que está chegando agora, compartilha aí para você ver desde o início, compartilha na sua rede social, para que mais pessoas vejam esse programa de hoje, que foi tão bacana, foi tão bonito, não é? A gente, olha, já é 00:55 no horário de Brasília. Se eu não mostrar uma foto aqui, é uma exceção que eu vou fazer hoje, Cristina, mas é que eu fui atormentado pelo diretor, um dos diretores desse programa, mas é o que está dirigindo agora nesse momento, e que ele está à frente de um grupo maravilhoso, que é o Ministros do Riso, que leva alegria às crianças, aos asilos, e a tanta gente. Ele tem o personagem dele, que é o Palhaço Maestro do Céu, e ele tem essa foto no álbum dele, que ele falou, por favor, deixa eu mostrar. Então, Alex, por favor, mostre essa foto. Aqui, eu estou abrindo a sessão para ver essa foto, e que senão eu corro risco, eu tenho medo de palhaço, né? Então depois eu vou. Vai que eu palhaço. Alex com 15 anos de idade. Olha, Cristina, isso. E eu também, ainda morena, né? Exatamente. A gente fica loura, né? Exatamente. Que velho. Beijo, meu querido. Muito obrigada pelo carinho, viu? Você acredita, Márcia, que aquele é o Alex? Olha, o Alex envelheceu, mas a Cristina, eu não sei o que aconteceu. Não, a Cristina é impressionante. Eu quero saber o que ela toma, eu quero saber o que ela come, como vive. Vá no canal do YouTube dela, porque ela tem ensinado até pratos, ela tem ensinado agora. Não, pelo amor de Deus. Não, gente, como segredo. Assim? Gente, o segredo é ter Jesus no coração. Porque quando a gente tem um coração cheio de amor, a gente tem mais força e mais ânimo para... Só o fato da gente estar vivo aqui, a gente já tem motivo para agradecer. Dá para acreditar? Eu acho que o segredo é a humildade. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos vivos, gente. É o quê? O segredo é a humildade. Porque Jesus você já tinha lá no coração. Sim. Mas bonita como você está hoje, eu acho que então o segredo Vocês são muito gentis. Não, é verdade, a gente Cristina. Tem muito que amar, muito que cuidar. Não dá tempo de ficar velha e rabugenta, não. Ih, vou ter que mudar logo, hein, rir mais. Olha, eu vou terminar esse programa até muito satisfeito com uma coisa inédita, porque a gente nunca vai num crescente. Quando eu começo a me despedir, e as pessoas se despedirem, vai diminuir, e começou agora a aumentar o número, Marta. Mas realmente eu também tenho um compromisso cedo, o doutor Marcelo já tinha me comunicado, não quero assustar o doutor Denis e não quero assustar a Cristina, que eu quero ela mais vezes comigo. Então, eu não vou terminar mais tarde hoje. Porque às vezes 3 horas, né? O pessoal está acostumado a ver a gente aqui até 3 horas, por 3 horas, 3:30. Não, às vezes eu falo assim, gente, preciso terminar. Preciso terminar. E aí o outro começa a falar, eu falo, Jesus Cristo. Bom, enfim, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com esse programa de hoje. E eu quero também, Cristina, te fazer um convite, porque eu sempre faço um especial, todo ano, um especial de Natal. Algumas vezes eu tentei te trazer e não consegui. Mas eu faço até só com você, se você quiser. Mas eu gostaria muito de fazer, que são sempre com músicas que levam a edificação das pessoas, e esse especial a gente já faz há alguns anos, esse especial musical de Natal, né? E quero também fazer um outro convite para inaugurar meu podcast com você, que eu vou lançar em breve. Então, você não me negue, por favor. Não, está combinadíssimo. Está gravado aqui. Vai ser um prazer estar com você de novo. Está gravado, gente. Vez, obrigada então, vocês saibam
E se ela falar que Sim, não vai dar, eu vou eu colocar amo isso em Natal, todas as minhas gente. redes. A gente cobra. Vamos lá, vai ser ótimo, tá? Muito obrigada a todos que participaram, mandando sua mensagem, suas perguntas. A participação de todos é muito importante, vocês são muito bem-vindos. Muito obrigada a essa TV maravilhosa, esse programa incrível, toda a equipe que está nos bastidores, a gente não está vendo, mas tem muita gente trabalhando. E Evê, você é muito querido, tá? Eu amei esse bate-papo com todos vocês, foi muito importante, aprendi muito. Então, um beijo muito carinhoso para todos e que Deus continue abençoando a cada família, a cada criança, a cada autista, olha, né? Cris, E o nosso Brasil. com certeza. Os elogios foram muitos, também muitos pedidos de casamento. Estou vendo aqui o Roberto lá da Califórnia, ele é casado, gente, pelo amor de Deus, mãe de família, uma pessoa totalmente dedicada Pedido de à família casamento para dela. Márcia, né? Então, Ah, aí não, também tô no... Deixa Acabou eu Mas, mandar um beijo Cristina, para o meu muito esposo obrigado. Doutor Isaías e para Denis, minha filha Isabela. Isabela, um Todos vocês, beijo todos amigos da grande. Mel. E também doutor Denis, doutor Marcelo Gregório, sempre com certeza eloquente, bem claro. E eu gostaria muito de tê-lo sempre aqui com a gente no Em Revista. Meus amigos, a gente já, pelo horário de Brasília, já estamos a 1h01, e eu me despeço de todos vocês já com mais de 2 horas de programa, né? E com a participação de todos vocês, que eu agradeço muito, muito mesmo. 2 horas e 13 minutos de programa. Fiquem com Deus e que Ele abençoe todo o lar brasileiro. Gente, compartilha esse programa para que mais pessoas tenham esse esclarecimento maravilhoso que a gente teve hoje, nesse debate que foi feito na paz, como a Cristina falou, a gente pode brigar com paz, né? É a luta pela paz, né? Através da paz, né? E a gente pode fazer esse país realmente muito mais feliz. Um grande abraço, muito obrigado a toda a minha equipe. Você chegou tão longe, então não desanima, respira bem fundo e olha pra cima, porque lá do alto é que vem teu socorro. Não se desespere, Deus está no controle, mesmo que pareça estar tudo errado. Às vezes não ter o controle de tudo te faz depender de Deus completamente. Essa prova não te mata, esse vale não é o fim. Você já venceu desertos mais difíceis, então não vai parar aqui. Você não vai parar aqui. Aguenta, tem socorro de Deus chegando pra sua vida. Aguenta, em meio à escuridão Ele é a saída. Você não está escondido, você não foi esquecido. Deus está enviando o reforço do céu. Aguenta,
chegando pra sua vida. Em meio à escuridão, Ele é a saída. Você não está escondido, você não foi esquecido. Deus está enviando recurso do céu. Aguenta, é só o início da história. Aguenta, Deus está te preparando para um tempo de glória. Nesse deserto, Deus está te moldando. Tudo vai se encaixando, então aguenta. Você não morre agora. Aguenta, aguenta.